A paz do Senhor para todos. Vamos se assentar e vamos ouvir a palavra de Deus. E glória a Jesus por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Para quem esteve aqui na terça-feira passada, sabe que eu dei um início sobre um estudo baseado na vontade de Deus. E a vontade de Deus, já falei, não vou repetir tudo outra vez. Por certo, ou por certas vezes, não é como nós queremos, mas dentro da vontade de Deus, Ele nos impõe certos momentos com uma finalidade. Deus prova aqueles que Ele ama. E mostrei para vocês como Ele provou a Abraão. E não vou entrar mais em Abraão, porque no domingo já tivemos um pregador aqui que já tornou a falar de Abraão. E Abraão é um exemplo para muitos, como uma prova de fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas hoje quero entrar na continuação e mostrar que Deus não somente faz prova de fé. Nós muitas vezes achamos que temos fé e no momento de uma prova não temos fé nenhuma. Eu vou dar um exemplo assim muito pequenininho. Não estou combatendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes Deus prova a nossa fé e dá uma dorzinha de cabeça. Em vez de nós mandar em nome de Jesus embora, conforme meu filho falou aqui que a minha mãe fez, lá em Blumenau, se lembra? Pegou na janela da nossa casa, da sala, e olhando assim para o céu azul, enxaqueca, vai embora, em nome de Jesus. Nunca mais teve. Morreu com a idade avançada e nunca mais teve dor de cabeça. Muitas vezes Deus prova a fé, ou nós não fazemos o uso da fé, como ela seria tão bom que a gente usasse. E hoje eu quero mostrar que Deus prova também o nosso amor. Ei, não estou falando que você prova o amor do seu marido, e nem que você prova o amor da sua mulher ou dos teus filhos. Estou falando do amor para com Deus. E Deus prova o seu amor. Leiamos, o pastor Mário está sempre aí, preparado, de microfone na mão. Ele leia para nós. Glória a Deus. Eu deixei anotado aqui no meu celular, porque o meu tablet estava carregado. Ou descarregado. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 13,
e o versículo 3. Deuteronômio está no Velho Testamento, 4º livro, 5º. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Esta é a maneira de Deus provar o amor que Ele exige de nós. Não vou entrar em pormenores que são tão longos e tão conhecidos, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Não é isso? Em que Deus permitiu Jesus dar a sua vida para nos salvar, nos levar direto de volta para Ele. Mas agora estamos falando do amor do homem para com Deus, que por muitas vezes não corresponde à realidade. Vamos continuar lendo a Bíblia, porque fala bem mais profundo do que eu mesmo possa falar. Leia aí 1 de Tessalonicenses, versículo 2 e 4. 1 de Tessalonicenses, já é lá depois dos evangelhos. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Oh, glória! Eu posso repetir. Mas como fomos aprovados por Deus, Deus aprovou, Deus aceitou, Deus confirmou, para que o Evangelho nos fosse confiado, chegasse até nós. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Você sabia, pastores, que Deus prova o coração dos pastores? Embora, vamos botar duas aspas aí, o obreiro deve ter certos cuidados nesses momentos difíceis. Por exemplo, Deus ama os nossos corações e aprova e confirma mas um certo irmão, um pastor muito amoroso, foi um pedido solicitado para que fosse na casa de uma pessoa, de uma família, para orar. E vocês conhecem quem é? É o nosso irmão, o saudoso Carlos Alberto. Estava dirigindo aqui bem pertinho, em Salto de Pirapora. Irmão esforçado em tudo. E ele foi orar lá na casa da pessoa,
Qual era a enfermidade que a filha daquela família tinha? Covid. Estava enferma com esta praga que anda por aí. Qual o resultado? Na boa fé, chega lá na casa, levanta a mão, ora, impõe a mão e a doença passou para ele. E uns dias depois, Carlos Alberto morreu. Precisamos ter certos cuidados. A fé vence, mas precisa também ter cuidados de coisas, das coisas desta vida, que por vezes são muito perigosas. Assim que fomos aprovados de Deus, Deus já aprovou para que o Evangelho nos fosse confiado. Você está aqui, ouviu a palavra, aceitou, veio à casa de Deus, porque Deus aprovou. Não é porque você quis. É porque Deus aprovou. Foi da vontade de Deus que você estivesse na casa dele, orando, ouvindo e praticando a palavra. Contei para alguns pastores hoje aí, na chegada, se não me engano, de manhã, que casa de oração, lá no Antigo Testamento, era uma casa, um templo grande, com diversas degraus de escadaria, até chegar na porta para entrar dentro do templo. E as pessoas não entravam de qualquer maneira. Em cada degrau se fazia uma oração. Em cada degrau, dando graças a Deus, porque está chegando para se apresentar na casa de oração perante Deus, também chamado casa de Deus. Até que chegava no último degrau e entrava, ia para um daqueles bancos e se punha a orar diante de Deus. Desculpe, irmãos, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas para ensinar. Independente dos dias. Estão me ouvindo? Independente. Tem gente que vai na casa de oração, também chamada casa de Deus, e nem limpa os pés. Aqui ainda é normal, porque tudo é limpo, mas tem lugar que eu já fui por esse mundo afora, por esse interior afora, que o cara já entra com barra, com tudo, batendo os pés dentro da igreja, chutando barra para todo lado. Por quê? Porque a casa de oração para ele não sabe o verdadeiro significado. Desculpa, meus irmãos, que entra na casa de Deus ou de oração, porque Deus está aqui presente, claro. Esse negócio de pregador dizer: estou sentindo que Deus está aqui presente. Está sentindo como? Todo mundo tem que saber. Ele é onipresente. Ele está na igreja sempre.
É muito bom limpar os pés, mas me permita o extremo que eu não vou tomar tempo, porque não dá tempo. É bom limpar a língua também, viu? É bom limpar os seus olhares também. É bom limpar os seus corações também. É bom limpar a sua boca também, não ficar falando mal dos outros, nem envergonhando a vida dos outros. Quem entra na casa de Deus, entra para adorar a Deus. Entra para estar perante Ele e não perante os outros, para dizer que é mais elegante, mais bonito, mais isso ou aquilo. Então, entrar na casa de Deus é preciso ter um pouco de respeito. Antigamente, acabei de dizer, era em oração, cada degrau, até que entrava. Agora, outro dia, cuidado aí, viu, irmão? Cuidado aí com o seu celular, com a sua bolsa. Outro dia mostrou na televisão, uma mulher entrou, deixou a sua bolsa, não era igreja evangélica, e se era, não mostrou. E começou a dobrar o joelho e orar para frente, de olhos fechados. Chegou uma outra ali fazendo que também ia orar, ou rezar. Passou a mão na bolsa e foi embora. Aqui dentro mesmo já teve irmão que deixou o celular. Foi isso. E depois, quando olhou, não estava mais. E como o celular foi muito bem montado, houve um policial ou gente que conhece, lá na casa onde estava o celular, e disse: esse celular aqui não é seu, você trouxe lá da igreja. Vocês conhecem essa história aí? É que ele estava falhando e eu trouxe para arrumar. Vá mentir lá para o inferno. E quem era o dono do celular também está aqui hoje à noite e sabe o que eu estou dizendo. Então você deve ter cuidado com o que é seu. Está na casa de Deus. Queira que todos que entrem aqui dentro respeitem a presença de Deus e a casa de Deus. Mesmo assim, precisamos ter os devidos cuidados para não ir mais longe. Glória a Deus. Aleluia. Não vivemos como agradar os homens, mas a Deus, porque Ele prova os corações. Quantas vezes Deus está provando? Quantas vezes Deus está provando? Corações que amam de mentirinha. Faz de conta, mas é traição. Deus conhece muito bem. Deus sabe muito bem qual é o coração que Ele ama. O coração que Ele ama é aquele que tem espaço para Ele, que tem espaço para o Filho e para o Espírito Santo. Pois diz a Bíblia: veremos para Ele e faremos nele morada. Tem um negócio de celular aqui que é esquisito, por isso que eu não trago mais. Hoje o tablet enguiçou. E agora, pastor Mário, o senhor vai ler só o sangue de Jesus, ouviu?
celular. Ele só olha se vê a minha cara. Mas ele sabe disso. Aliás, foi ele que fez isso. Tem que olhar, aí ele abre. Aleluia. Irmão Mário. Leia 1 de Tessalonicenses 2 e o verso 4. Pode ler. Repetir. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém. E agora, emenda 1 de Coríntios 12 e o verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Repita, por favor. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os melhores dons. Eu vou fazer uma pergunta bíblica que todo mundo aqui deveria saber. Especialmente os obreiros. Qual é o maior e melhor dom que está na Bíblia? O amor. Mas o amor não é só aqui falando do homem para Deus. A Bíblia diz muito claro, e eu não estou lendo porque o tempo está passando rápido. Se alguém diz que ama a Deus, que não está vendo, como é que diz que ama o seu irmão, que está vendo? Diz que ama o seu irmão, ou que ama a sua irmã, mas não ama. Pois se você não ama o seu irmão, como é que diz que ama a Deus? É bíblico. Vamos continuar. Mateus 24 e o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são de Jesus, escritas por Mateus, mas quem falou foi Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, é a inveja, é o ódio, é a cobiça, enfim, uma variedade de coisas. E por causa de todas elas, o amor de muitos esfriará. Responda para você mesmo. Como está o seu amor para com Deus? Só é verdadeiro
se você ama o seu irmão. Pois a Bíblia diz: se não ama o seu irmão, que vê, como é que diz que ama a Deus que não vê? Mas o tempo não dá para detalhar muita coisa. A palavra de Deus fala mais. 2 de Coríntios 8 e 24. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Estão ouvindo, pastores? É para todos. Mas dizia o pregador para os demais pregadores: prova a vossa caridade, prova o vosso amor, para que todos possam crer naquilo que você disse é. Vamos adiante, não há como comentário demais. E 2 de Coríntios 9 e 7, já lemos? 9 e 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oh, pastor, eu sabia. Cada vez que a gente vai no culto, eles falam em dinheiro. Meu irmão, eu não estou falando em dinheiro. Eu estou lendo a palavra de Deus. E é ela quem diz: repita. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia. Esse foi 2 9:7. E agora o senhor vai ler no mesmo capítulo, 12 e 13. Versos 12 e 13. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Você diz que ama. E não é uma obra de Deus? Não vou entrar em pormenores. Espero que o Espírito Santo lhe fale. Ame o seu marido? Ama a sua esposa? Ama os seus filhos? Ama a obra de Deus também. Porque através dela, milhares chegam ao conhecimento da palavra de Deus. Não vou entrar em pormenores demais. Mas Deus prova também a nossa fidelidade. A nossa fidelidade
Falei que Deus prova a fé e mostrei a Abraão. Falei que Deus prova o amor, acabei de mostrar versos da palavra. E agora mostro que Deus prova também a nossa fidelidade. Olha aí, 1 de Coríntios 4, verso 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Se eu fosse comentar um pouquinho mais detalhado, quero dizer aos pastores que estão aqui, que tem nome de pastor, então você é um dispenseiro. Cuida da dispensa da palavra de Deus, que tem alimento para toda a necessidade das almas. E o dispenseiro, o que ele faz? Ele precisa ser fiel. Não vou entrar em pormenores. Quem tem dispensa lá dentro de casa sabe como é que funciona. Mas numa dispensa, onde tem banana madura, onde tem pão, onde tem outras coisas gostosas, e a criança chora de fome, e a mãe dá empurrão e o pai dá empurrão. Por que não sobe na despensa? Não mata a fome da criança de uma vez? Esse é o trabalho do dispenseiro. Pastor, quando você sobe no púlpito, a igreja está ansiosa para aprender alguma coisa sobre amor, sobre fé, sobre fidelidade, sobre esperança e tantas outras coisas. Vai na despensa, na palavra, ali tem abundância de alimento. Dê de comer ao povo que está com fome de ouvir a palavra. Ah, meu Deus, deixa aí devagar. E é aí que Deus prova a nossa fidelidade. Ser pastor não é ter salário. Ser pastor não é porque eu estou desempregado ou porque eu preciso aumentar minha aposentadoria. Enfim, ser pastor é muito mais sacrifício do que isto. Não vou entrar em pormenores, porque não estamos em reunião para ensinar a ser pastor. Mas Deus, que no tempo não se chamava pastor, se chamava profeta. Profeta que anunciava a palavra como os pastores anunciam hoje. E teve um deles que caminhou 40 dias e 40 noites. Parou numa caverna, certamente aqui eu vou morrer. Pelo menos os bichos ferozes não vão me ver. Mas Deus vê. Que maravilha, Deus ama ainda
pastores sofredores, e manda ir lá. Parece uma coisa, mas é bíblico. Mandou levar pão e carne para ele. Aqui você não passa fome, não. E o garçom não era de roupa branca, de luvas de plástico na mão, de asas para voar, igual os anjos, não. O garçom o que era? Corvo, urubu. Muitas vezes Deus precisa usar um urubu para levar o alimento para alguém, porque os anjinhos não levam. Os anjinhos sabem que precisa alguém, está com fome, mas não leva. Vamos parar por aqui. Não quero aqui sair com ninguém triste nesta noite. Mas escuta essa e leva para casa. Leva para sua casa. Leva para sua casa. Você tem uma religião pura e imaculada? Uma religião pura e sem mácula, sem mancha? Qual é? Cuidar dos órfãos e das viúvas. É um assunto que dá para levar mais meia hora, mas não temos como tomar muito tempo. Eu fui com o pastor Domingos Nogueira, que já partiu. E ele disse: pastor, vamos visitar alguém que é parente de tal pessoa, tal, vamos. Nós saímos daqui da General Carneiro e fomos. A igreja era lá. Aí chegamos numa salinha, uma velhinha deitada numa cama. Quando viu nós chegar, começou a chorar. E o irmão Domingos, sempre daquele jeito dele, disse: ô irmão, não precisa chorar, eu trouxe aqui o pastor para orar pela senhora. Eu cumprimentei. E ela chorando disse: ah, pastor, ainda bem que o senhor veio aqui, porque Jesus me mostrou que o anjo da igreja chegaria aqui e logo em seguida subiria para a glória. E no outro dia ela partiu. E daí? Deus faz como Ele quer, Ele pode curar, mas pode matar o desejo. Quero conhecer quem é esse anjo que veio para Sorocaba, quero conhecê-lo. Aqui está o nosso pastor que veio. Ô pastor, graças a Deus. Graças a Deus que eu estou lhe vendo. E o senhor ora por mim, que agora só me falta subir. Não orei para ela subir, mas para Deus consolar o seu coração. E no outro dia, a informação chegou, ela já foi. Deus consola e faz como Ele quer. E não vou entrar em pormenores desta natureza. Mas Deus prova a nossa fidelidade. Marzinha que diz: pai, o senhor disse que é muito tempo para o senhor falar, mas às vezes o senhor não fala nem a metade e dá a hora. Mas vocês esperam mais um pouquinho, amém? A fidelidade. Tem exemplos maravilhosos na Bíblia. Deus prova a nossa fidelidade.
Deus prova a tua fidelidade. Não vou entrar em pormenores, que são tantos. Há pouco falamos de dinheiro, já pensou? Deus prova se este valor que você está dando realmente é o dízimo. Se isso que você está pagando no comerciante ou aonde quer que seja, não é só ser fiel com Deus, fiel com todos. Se está tudo fielmente, se fiel. Não é fiel só na hora de comercializar. Não é fiel somente na hora de contribuir. Não é ser fiel somente na hora de falar. Não é ser fiel só em certos momentos. Mas a Bíblia diz: se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade para com o marido, fidelidade para com a esposa, fidelidade com os vizinhos, com os comerciantes, enfim, ser fiel em tudo, dar-te-ei a coroa da vida. Daria para falar muito tempo. Meu Deus. Leia Daniel capítulo 6, versos 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Que exemplo de Daniel. Darias para falar uma noite inteira. Daniel espiado pelos demais, num reino que não era sua terra, num lugar que os demais príncipes tinham loucura por achar um defeito para poder mandar matar. Mas disseram: olha, nesse aí não achamos culpa nenhuma. Ele é fiel. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Leia no capítulo 6, versos 4 e 5 outra vez. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Bom. Bom. Querem achar alguma coisa nele? Só se vocês combaterem a fé dele, a fidelidade dele.
Não dá para pregar mais por causa do tempo. Mas não tinha vícios, não, nem culpa. Não tem como acusá-lo. E um daqueles príncipes diz: tem. O rei desce uma ordem daqui agora. Aqui no reino, aqui no palácio, não quero que ninguém dirija petição a ninguém, a Deus nenhum, a ninguém a não ser para mim. Peça para mim. E aí o Daniel parou de orar. Hein? Ele era fiel. 3 vezes por dia, abria a janela onde estava deitado dormindo, virado para a banda de Jerusalém, do templo, e orava. Foram espiar ele orando. Não adianta, porque ele não tem medo de orar. Ele ora mesmo. E ora com fé, e ora confiante, e ora no amor de Deus, e não aceita ameaças. Que diz aí, meu irmão, capítulo 6, e o verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu não posso livrar, por quê? Politicamente ele queria fazer a vontade dos seus subordinados, seus príncipes, os que trabalhavam para ele. Mas o teu Deus, ele pode. Continua, vocês conhecem a história. Continua, meu irmão, versículo 16, o senhor leu. O 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Tenho sido fiel ao meu patrão e ao meu Deus. Pode jogar na cova dos leões, mas não pode jogar na boca dos leões. Vai dormir sossegado na cova dos leões, porque ali ninguém vai te aborrecer. Se alguém chegar ali, os leões vão encher a barriga. Meu irmão, confia em Deus. Seja fiel a Deus. Não para de orar. Continua buscando. A tua vitória Deus dará. Aleluia. Eu quero terminar mais um versículo apenas. No capítulo 3, versículos 16 e 18. Não era só Daniel que era fiel. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor:
não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Oh, fidelidade! Os amigos de Daniel. Vocês conhecem as histórias? Se alguém não conhece, perdoa. O tempo está acabado, está limitado. Mas você pode jogar na cova dos leões, mas não joga na boca dos leões. E agora os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, também são provados e tentados. E responderam claramente: fica sabendo, não adoraremos a ti, nem a tua imagem. Nós serviremos ao Senhor. Podem nos jogar na fornalha de fogo, mas não pode jogar no fogo. Por quê? Porque quando jogaram eles, a Bíblia diz detalhadamente que os que conduziram, os que queriam acabar com a vida deles, se queimaram, morreram. Mas eles começaram a passear dentro do fogo. Para lá e para cá. Para lá e para cá. As chamas de fogo estavam ali, mas por onde eles passavam, tinha um círculo de proteção divina, que a chama não chegava neles. E depois de tudo isto, o rei ficou incomodado. E disseram: não, vai lá para ver, rei. Eles não morreram, não. Mas estava tão quente que até mandei esquentar 7 vezes mais. E aqueles que foram morrer e eles não morreram? Não, eles não morreram. Por quê? O Senhor lançou quantos lá? Lancei 3, mas lá tem 4. Oh, glória! Se tu oras quando vai viajar, se tu oras, o nosso motorista está ali, Gurgel. Ele sabe que não estou contando vantagem, pelo amor de Deus. Minha esposa está junto e ele também. Cada vez que ele vai ali me buscar em casa para trabalhar, o que é que eu faço, Gurgel? Uma oração. Em poucas palavras: Senhor, nos acompanha, nos guarda, nos cerca, nos livra. Aprenda a confiar em Deus. Não esqueça de orar a Deus. Não esqueça de pedir a Ele. Não peça só na hora do apuro, mas sempre. E eles entraram lá, mas entraram com oração. E o 4º homem estava lá junto. Ei, chama destruidora, chama que queima, arde e dói. Aqui você não pega, nesse vocês não queimam. E o 4º homem estava lá protegendo eles. E acho interessante, vocês conhecem, leiam em casa se não conhecerem. Quando o rei vai lá para chamar eles, sempre desde menino achei interessante.
O rei chamou. Estou vendo 4. Vou chamá-los para lá fora. Eles não vão se queimar mesmo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele não conhecia o quarto, mas eu conheço. Olha para o teu irmão aí, dá um aperto na mão dele e diga: eu conheço o quarto homem que pode guardar, que pode livrar. Livrou lá, olha só o exemplo, para vocês que pregam nunca mais esquecer. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardendo. E o que é que a Bíblia diz que depois que ele morreu? Desceu ao inferno. E o que é que tem no inferno? Fogo. Aquele mesmo que esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, agora entra até lá e sai mostrando que fogo nele não pega, fogo nele não queima. Ei, o Senhor te guarda, o Senhor te livra das chamas da perseguição, das chamas do inferno, das chamas da condenação. Confia nele, o Senhor é o teu protetor e Ele guarda de todo mal. Vamos ficar de pé.